Bom, isso que vocês ouviram agora na apresentação, tanto do Wix quanto do Calabrese, vocês também podem ler na nossa carta mensal. A gente deixa disponível no site sempre as últimas versões, tá? Então, convido vocês a entrar no nosso site e dar uma olhada nos nossos materiais. São tão ricos quanto as apresentações que o Wix e que o Calabrese fizeram aqui. Agora a gente está indo para a última parte do nosso evento. Essa parte são as perguntas que vocês, convidados que estão assistindo a gente, podem fazer pelo YouTube. A gente já recebeu algumas, tá? A primeira pergunta é para o Wix. Na verdade, eu vou consolidar, são algumas perguntas de juros, então, como eu sei que a resposta do Wix costuma ser bem completa, eu vou consolidar aqui essas perguntas. Bom, o que o Banco Central poderia fazer? Vamos lá. O que poderia fazer o Banco Central subir os juros já em julho, como alguns economistas estão projetando? Essa é uma pergunta bem específica, um pouco mais abrangente, aí não pensando em julho, mas quais são os gatilhos do início de alta, né, e aí quando? E do lado oposto, uma pergunta contrária, se tem um cenário de corte de juros, se na verdade o cenário de corte de juros, ele deve ser descartado em 2021, tá? Então, são duas perguntas voltadas para a alta de juros e uma para o corte. O Wix, você pode ajudar a gente aí com as respostas, por favor? Posso, obrigado, Natália. Eu acho assim, vamos lá, tem os riscos, eu acho que eu citei, fiscal, né, que levaria a uma depreciação adicional, mas eu imagino que essa pergunta diga respeito a uma situação normal de temperatura e pressão. Eu acho que assim, o que poderia fazer é uma economia crescer muito mais rapidamente do que a gente imagina, né? Então, a gente vê isso como pouco provável, mas se você tiver uma perspectiva de retomada muito mais forte, que sinalize que o hiato vai fechar, enfim, mais rápido, isso poderia levar a uma alta de juros mais forte. Outra coisa, se você tiver um processo inflacionário mais espalhado, que também não é o que a gente consegue enxergar nos dados. Tá, então, eu acho difícil para você ter enfim, essa conjunção de fatores no curto prazo, por isso que a gente é bem convicto e até porque enfim, o câmbio está andando no lado inverso, a gente acha que grande parte do choque vai se dissipar. E sobre os triggers, basicamente o trigger é você projetar uma inflação que se aproxime da meta, né? Então, assim, a gente ainda não consegue nem projetar uma inflação na meta para 2022. Então, eu acharia estranho enfim, com projeções tão baixas, você conseguir ter uma alta de juros, antecipar alguma estouro da meta, tá? Sobre o corte de juros, eu acho, assim, o cenário hoje é difícil de enxergar isso, mas o que eu imagino é se você tiver, enfim, um fiscal totalmente pacificado, e aí uma decepção de crescimento maior em 2021, aliado com o câmbio apreciado, né, que eu acho que viria com essa redução brusca de risco fiscal, você poderia discutir isso. No entanto, o Banco Central tem falado bastante sobre o lower bound, né, então teria algum tipo de limitações prudenciais. Tá? Então, acho que, a princípio, obviamente não dá para descartar nada, mas acho que, a princípio, a gente está bem longe disso. A probabilidade é bem pequena. Acho que para os dois lados, tá? Para subir ou até mais para cair. Bom, vamos lá para a nossa... Tem mais uma pergunta aqui, enviada pelos participantes. Essa eu gostaria de direcionar para o Calabrese. Tá? É da Juliana Machado. Ela quer que a gente comente um pouco mais sobre a nossa visão para o segmento das Big Techs e também, né, se a gente vê ali uma continuidade de alta ou, do outro lado, os bancos e commodities devem brilhar mais em 2021. Tá? Então, é pensando em perspectivas nesses dois setores, tecnologia e bancos. Oi, eu vou começar assim, eu acho que está um pouco mais descontado, que são os bancos, né? Eu acho que os bancos souberam se provisionar bastante, acho que os governos fizeram um esforço grande para evitar que as empresas quebrassem em cadeia, né? E então
além disso, esse novo mundo de fintechs, acho que também acabou contribuindo para que os bancos ficassem esquecidos por um certo tempo. Eu acho que isso agora está voltando um pouco, né? Quando você faz a análise mais tradicional de book value, de price earning para bancos, eles, assim, comparado com o histórico, parecem que estão abaixo do que seria o justo, dado o retorno que eles dão, e acho que vão continuar dando. Portanto, bancos, eu acho que ainda tem espaço para ir. É o segundo setor que a gente mais tem na carteira. Commodities, aí vou um pouco no que o Ix falou e um pouco no que eu também vejo lá para fora. Acho que continua um ambiente bom para commodities, né? Acho que o mundo crescendo, a China crescendo, você vai ter demanda pelas commodities, pelas metálicas, pelas agriculturas, por carne. Acho que cobre, toda essa parte de veículos elétricos que estão gerando uma demanda adicional para algumas commodities metálicas também. Então, acho que commodities também acho que vai continuar sustentado, né? As techs, aí depende. Acho que você teve um movimento muito grande nas grandes, né? Nas grandes techs, tal das FANGs ali, que hoje tem uma participação enorme no S&P, inclusive, e aí eu acho que você pode passar a ter um movimento de valorização das techs menores, né? Porque tem uma infinidade de empresas que estão aparecendo, esse negócio está muito dinâmico, e acho que as grandes talvez já estejam com um preço bastante alto, mas você aí entra nas empresas menores e aí tem muita coisa boa acontecendo lá. Obrigada, Calabrese. A gente tem mais uma pergunta aqui. Essa pergunta é para um dos consultores, para o Luciano Dias. Luciano, como que você vê a perspectiva de avanço da agenda de privatizações? Eu continuo bastante otimista, sobretudo depois do resultado sobre o STF, porque o resultado do STF garantiu com que grupos que, digamos assim, têm um interesse mais explícito no processo de privatização, sobretudo o PMDB, porque o PMDB ele exerce um papel de pivô nesse processo, é ele que autoriza e ao mesmo tempo ele que bloqueia, e se o PMDB, de fato, como as previsões apontam, vencer a eleição para o Senado, digamos assim, os desafios ficarão mais públicos e será mais fácil para o governo, com uma maioria eficaz, conduzir. Assim. O Guedes já deu uma posição mais favorável e se, de fato, como eu disse, o PMDB vencer no Senado, eu continuo bastante positivo com a privatização. Obrigada, Luciano. A gente já está chegando ao fim do nosso evento. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Essa aqui vai para o Portela. Qual que é o cenário para o PSDB de São Paulo e a aliança que o Dória construiu? Cenário PSDB de São Paulo? Exato. O PSDB de São Paulo cresceu. Agora, acho que a aliança do Dória em termos federais não é uma coisa positiva nem fácil. Eu acho que vai enfrentar bastante dificuldade. Acho que esse processo aí de questão da politização da vacina atrapalha. E o PSDB, acho que nacionalmente, ele se enfraqueceu. No Estado, ele ampliou aí, principalmente aqui no ABC, etc., ele ampliou bastante aqui a sua participação, a sua importância, só que lembrando sempre que, muito provavelmente, dentro do plano A, o João Dória é candidato a presidente e o candidato a governador é o Rodrigo Garcia, que é o vice, que é do DEM, e que não tem a sua imagem, tem a imagem ligada ao governo, mas não ao PSDB. Então, acho que o PSDB, embora tenha ampliado para o governo do Estado, também vai ter que enfrentar essa nova realidade. Em termos nacionais, acho que o PSDB se enfraqueceu e agora ele vai ter que verificar nessa aliança com o Maia e com o PMDB como fazer para se recuperar lá no Congresso. Obrigada, Portela.
Bom, a gente vai encerrar então o nosso evento por aqui. Eu gostaria de agradecer a participação dos nossos convidados, do Portela, do Luciano Dias, dos representantes da GARD, Carlos Calabrese, Marcelo Gilfrida, o Daniel Wicks, que não está aqui presencialmente com a gente, mas está remotamente, e convidá-los a participar sempre dos nossos webinar mensais, tá? Os convites são disponibilizados nas nossas redes sociais, e no mais, a área de relação com os investidores e parceiros, a gente fica à disposição. Obrigada a todos e boa tarde.